Olá, bem-vinda, bem-vindo! Eu sou a Vivi De Gaspari do Ateliê Vita Colorita. Hoje vamos fazer esse estojinho com elástico que eu ensinei na Mega Artesanal nas oficinas do stand Estojos do Bem. É uma peça que vai pouco material, você pode utilizar os seus retalhos e é ótima para lembrancinhas, inclusive para o Dia dos Professores. A intenção desse estojo é que ele seja realmente pequenininho, compacto, para não ocupar muito espaço. Então dá para levar uma caneta, uma lapiseira, um marca-texto e é o suficiente para quem quer levar com o seu livro para fazer uma anotação, fazer uma marcação no texto. O elástico tem dupla função, ele serve para prender o estojo e facilitar no transporte e também serve como marcador de página. Você pode aumentar o tamanho do elástico caso você queira utilizar em cadernos de tamanho maior. Então, se você já gostou dessa opção de estojo, já deixa o like no vídeo e se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito. Eu estou usando aqui tricoline 100% algodão, tanto no tecido principal como no forro. Então, as medidas são 20 centímetros por 6,5 no tecido principal, 2 vezes. No forro, 20 centímetros por 6 centímetros. Meio centímetro menor do que o tecido principal. Também vou cortar 2 vezes. Preciso de um zíper, esse aqui é o número 5, você pode usar o número 3 se preferir. Ele está cortado um pouco maior que a largura, porque eu vou colocar o cursor e eu gosto de ter essa folga. Um cursor com a mesma numeração do zíper e um elástico chato de 7 milímetros com 21 centímetros. O tecido principal eu já estruturei com a manta R1, gramatura 100. Você pode estruturar com a manta que você preferir, eu só não recomendo que você utilize uma manta ou um estruturador mais volumoso do que esta manta, porque o estojinho é pequenininho e quanto mais volume no estruturador, mais espaço ele vai ocupar dentro do estojo. Com o isqueiro você já pode queimar a ponta do zíper e você também pode queimar a pontinha do elástico. Então, em uma das partes do tecido principal já está com manta. Se você preferir, você pode passar uma costurinha de segurança ou fazer um matelassé, um quilting, fica a seu gosto. Aqui eu somente colei passando a ferro. Eu vou dobrar ao meio e fazer um piquezinho. Neste outro lado também vou dobrar ao meio e fazer um pique. É exatamente nesse pique que eu vou posicionar o elástico. Então, eu vou passar uma costurinha de segurança, prendendo meu elástico aqui em cima do pique e uma costurinha de segurança prendendo a outra ponta do elástico no outro pique. Para costurar o zíper, eu vou utilizar um calcador estreito com furo central. Ele vai deixar a minha costura mais próxima do meu zíper, porém não tão próxima quanto o calcador para zíper. Eu também poderia costurar com o calcador comum da minha máquina, porque este calcador me dá uma margem de costura de meio centímetro. Então a costura não fica tão distante da cremalheira do zíper. Se a sua máquina for doméstica e seu calcador for mais largo, eu recomendo que você desloque a agulha da máquina para a esquerda para que a costura fique um pouco mais próxima do zíper. Ou você pode usar o calcador para zíper. Vou posicionar o zíper direito com o tecido principal, deixando sobra para os dois lados, alinhando aqui na borda e eu vou passar apenas uma costurinha de segurança. Então, eu não vou chegar com a costura com o meu calcador próximo à cremalheira. Vou fazer uma costura de segurança. Agora eu venho com um forro e vou posicionar direito do meu forro com o direito do meu tecido. E o avesso do zíper está para cima. Eu preciso alinhar o tecido com esta borda do zíper e preciso também prestar atenção no alinhamento do tecido com o tecido principal que está aqui embaixo. Para essa costura, a dica que eu dou para você, para que você não comece alinhado aqui, quando chegar aqui você vê que o seu tecido acabou ficando para fora, desalinhado com o tecido principal, é que você faça essa costura pelo lado da manta e não pelo lado do tecido de forro. Porque quando a gente costura aqui pelo forro, o tecido que está sem estrutura, ele tende a esticar. E aí, quando você terminar a sua costura aqui,
ele vai estar maior do que o tecido principal. Então, sempre opte por costurar pelo lado do tecido que está estruturado. Você pode alfinetar ou prender com clips. Com o meu calcador encostado na cremalheira do zíper. Então, eu vou me guiar pela cremalheira. Dou retrocesso no início e no final. A minha costura ficou assim, mais próxima dos dentinhos da cremalheira do zíper. Então, nessa posição, eu vou abrir somente o tecido principal. Vou deitar ele aqui por cima desta borda do zíper. Eu vou passar agora um pesponto de acabamento, rebatendo essa costura sobre o tecido principal. O forro vai ficar do lado de cá. Eu não vou deitar o forro para lá para rebater junto. E essa costura rebatida vai fazer com que o tecido assente. Costura rebatida. Então, agora eu posso deitar o meu forro para cá e eu vou costurar este lado da mesma forma que eu costurei este. Então, eu venho com o tecido principal, direito com o meu zíper, vou alinhar com a borda e vou me preocupar em alinhar com este lado que já está costurado. Essa costurinha aqui será apenas a costurinha de segurança. E aí, essa primeira costura desse lado aqui, eu vou fazer pelo lado do zíper, do mesmo jeito que eu fiz a primeira parte. Poderia fazer pelo lado da manta também, mas eu gosto de fazer essa primeira costura pelo lado do zíper, porque o zíper não tem problema de esticar e o lado da manta pode dar uma esticadinha assim. Pronto, a costura ficou assim. Deste lado está assim, tudo alinhadinho. Agora falta o forro, direito com direito, forro com forro. E assim como eu fiz do outro lado, eu vou fazer novamente desse lado. Eu vou costurar pelo lado da manta, para que o tecido do forro não estique no momento da costura. Faço minha costura encostando o calcador na cremalheira do zíper. Eu só preciso então rebater essa costura. Vou deitar, o meu forro está para o lado de lá, eu vou deitar somente o tecido principal e rebater aqui a costura da mesma forma que eu fiz a primeira. Costura rebatida, então agora eu vou colocar o forro, cada um para o seu lado e vou passar o cursor. Abro um pedacinho do meu zíper. A parte redondinha do cursor é a parte que vai ser inserida no zíper. Coloco uma pontinha de um lado, uma pontinha do outro. Empurro o meio. Quando eu escutar um estalinho, é porque as duas partes do zíper já se encaixaram. Então, é só eu puxar. Verifico se a minha pontinha está alinhada. Trago meu cursor aqui para o meio e os dois lados vão ficar fechadinhos. Agora, eu vou fechar o meu estojo, então, vou posicionar direito com direito do tecido principal, direito com direito do forro. É importante você notar que esta parte da cremalheira, ela vai ficar para o lado do forro. E esta parte das bordas do zíper vai ficar deitada para o lado do tecido principal. Então, eu preciso alinhar. Para que meu zíper não fique torto, eu vou alinhar pelas bordas do zíper, deitando aqui, ó, zíper com zíper, para que fique alinhadinho, e vou prender com o alfinete. Vou fazer a mesma coisa do lado de cá. E agora eu venho prendendo todo o restante, pode ser com clipes essas outras partes, borda com borda, pontinha com pontinha. Aqui no forro também vou acertar as pontinhas. E eu vou deixar uma abertura para desvirar o meu estojinho aqui no forro. Se você não tem prática, não deixe uma abertura muito pequenininha, porque quanto menor, mais difícil para desvirar. Então, eu vou começar a costura por aqui, com retrocesso, e a costura vai ser de um pé de máquina. Eu vou fazer toda essa volta de costura até chegar aqui. E termino com retrocesso. Nessa costura, eu estou usando o calcador comum da minha máquina. Como eu estou vindo do forro para o zíper, então eu vou ter um degrauzinho para subir. Quando meu calcador esbarrar no zíper, eu tenho que ir costurando devagar e vir levantando
costurando, levantando o calcador com a agulha abaixada. Então eu vou passar devagarinho sobre a cremalheira, dou um retrocesso para reforçar e continuo a minha costura. Quando a gente vem da parte alta, que é a parte com manta, para o forro, a gente não tem tanto problema, porque nós estamos descendo o degrau e não subindo como no outro lado. Olha a costurinha feita. Eu vou tirar um pouco esse excesso de zíper, mas eu ainda deixo uma pontinha. E é claro que essas pontinhas de zíper eu preciso queimar para evitar que esse zíper desfie. Todos esses cantinhos nós vamos fazer um corte chanfrando o tecido até próximo da costura, para que o acabamento dos cantinhos fique melhor. E agora é só desvirar o nosso estojinho. Nós estamos com o zíper aqui, ele está fechado, mas o zíper de metro a gente consegue abrir só arrastando ele e puxando assim. Então é só ir virando com calma, empurrando o tecidinho. Já vai ajeitando os cantinhos. Eu utilizo a bundinha da agulha de crochê e não essa parte do gancho para não ficar pegando na manta. E aí você empurra os cantinhos. Uma outra dica que eu dou, que é uma dica bem simples, mas que muita gente não faz, é também utilizar a agulha para empurrar as costuras na parte reta. Porque senão você fica com os seus cantinhos ressaltados e fica com uma barriga para dentro nessa parte reta da costura e fica feio. Então essa é uma dica bem simples, mas que ajuda bastante no resultado final da sua peça. Aqui na parte do zíper, a gente vai empurrando com cuidado. O fato de não termos pespontado o forro junto com esta parte principal aqui, ajuda que o cantinho do zíper fique mais retinho. Então é só empurrando com cuidado, com carinho, que o seu cantinho vai ficar mais bem acabado. Então para finalizar, a gente precisa fechar essa abertura do forro. Você pode ir até o ferro de passar para dobrar essas bordinhas para dentro, de forma que fique alinhado com a parte que já está costurada. E aí fica mais fácil para passar uma costurinha bem na bordinha. Olha, passei a ferro e agora eu vou fechar com uma costurinha à máquina, bem na bordinha, com retrocesso no início e no final. Se você quiser, você pode fechar com pontinhos invisíveis à mão. Costurinha feita, eu já posso colocar o forro para dentro. E aí você pode me perguntar por que eu fiz o forro meio centímetro menor. Exatamente porque no tecido principal nós temos volume da manta e essa manta ocupa espaço. Quando a gente coloca o forro lá para dentro, se o forro fosse cortado no mesmo tamanho, ele ia ficar com um pouco de sobra. Como eu cortei meio centímetro menor, ele se acomoda melhor lá dentro do estojo. Isso faz também com que esta partezinha aqui que não foi pespontada não fique com sobra aqui para cima e não corra o risco de engatar no cursor do zíper. E eu posso utilizar o elástico do lado que eu quiser. Então, se você quiser fazer cada lado com uma estampa diferente, fica uma opção. Depois de finalizado, vá ao ferro e passe com carinho, porque isso também demonstra o seu capricho e a qualidade do seu trabalho na hora de entregar para sua cliente. Não ficou uma gracinha? Então bora aproveitar aqueles retalhos que você tem e fazer um montão de estojinhos que eu tenho certeza que vai vender super bem. Me conta aí nos comentários se você gostou e se você já vai fazer para o Dia dos Professores. Não esquece de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Um beijo e até a próxima, se Deus quiser!